refletindo um pouco sobre a fome no Brasil e no mundo. Atualmente, em 2025, a população mundial é de cerca de mais de 8 bilhões. Segundo estimativas da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, cerca de 735 milhões de pessoas passaram fome em 2023. Imagina aí, mais de 3 Brasil, mais ou menos nessa faixa da população brasileira que passaram fome. Isso representa aproximadamente 9% da população mundial. Gente, né? Tanto comida para... tanta gente está passando fome, está passando toda essa necessidade. E pegando com essas pessoas que passam fome, ainda tem aquelas que sofrem com insegurança alimentar moderada ou grave. Ou seja, não tem acesso regular a alimentos nutritivos e suficientes. 2,4, 2, 4, 6, 8... mais de 25%, um pouquinho, entre 25% e 30%. Esse número mostra que a fome ainda é um problema grave, mesmo em um mundo com recursos suficientes. E o Brasil tem uma população maior do que 212 milhões. Segundo as Organizações das Nações Unidas, entre 2021 e 2023, cerca de 8,4 milhões de brasileiros passaram fome, o que representa 3,9% da população. Menos da metade, um pouquinho, né, do que a comparação mundial. Mas mesmo assim, imagina aí. E ainda vem essa outra parte da questão da insegurança, né, grave ou moderada. Além disso, o número de brasileiros em situação de segurança alimentar, ou seja, com acesso limitado a alimentos adequado, foi de 39,7 milhões, sendo que 14,3 milhões estavam em estado severo. Então, quase 40 pessoas, ou seja, né, quase ali a metade, passa alguma instabilidade em questão da alimentação, desde a forma mais leve à forma mais grave. Esses números refletem uma melhora significativa, né, apesar desse número grande, em relação a anos anteriores. Por exemplo, a insegurança alimentar severa caiu 85% no Brasil, menino. Em 2023, passando de 17,2 milhões de pessoas, em 2022, para 2,5 milhões. Reflita aí, né, algumas questões que podem ter mudado esses números. Apesar dos avanços, o Brasil ainda enfrenta desafios para erradicar completamente a fome e garantir segurança alimentar para toda a população. Mas por que existe a fome e como combatê-la? A fome existe por uma combinação de fatores sociais, econômicos, políticos e ambientais. Ela não é causada pela falta de alimentos no mundo. Há comida suficiente para todos e ainda mais, né? Mas sim pela má distribuição, pobreza e desigualdades profundas. Aqui são as principais causas e como combatê-las. Pobreza, muitas pessoas não têm renda suficiente para comprar alimentos. Aí vem aquela questão do sistema capitalista selvagem, porque o capitalismo, quando ele tem uma dosagem de bem-estar social, um liberalismo moderado, né? Enfim, tem essa dosagem entre o capital e o social, as coisas dá para se encaixar. Sendo que o próprio capitalismo, ele precisa que as pessoas tenham condições de consumir. Mas o capitalismo não importa, né, o capitalismo mais extremo, não importa se é todo mundo, se é uma forma, enfim, que vai atingir toda a população, atingindo aquela quantidade que está mantendo o sistema, tá ótimo. Desigualdade social e econômica, a concentração de riqueza impede o acesso justo aos recursos. Se eu não me engano, né, 1% da população é mais rica do que os recursos 99% restantes no Brasil, uma coisa nesse sentido. Conflitos e guerras, deslocamentos forçados e destruição de infraestruturas agrícolas. Crises climáticas, secas, enchentes e mudanças climáticas afetam a produção de alimentos, né, e ultimamente, né, se discute muito essas questões das mudanças climáticas. Má gestão e corrupção, Brasil. Falta de políticas públicas eficazes e distribuição ineficiente. Desemprego, sem trabalhos, milhões não têm meios para alimentar suas famílias. E aí, né, que entra o amparo social. E entre tantas ações, como combater a fome? Investir em agricultura familiar, apoiar pequenos produtores locais, melhorar a produção e distribuição de alimentos, fortalecer políticas públicas, programas como merenda escolar, cestas básicas e subsídios para famílias em situação de vulnerabilidade são essenciais, educação e geração de renda, ensinar habilidades e criar empregos sustentáveis ajuda a romper o ciclo de pobreza. Esse é o ponto fundamental. A cultura, né? Porque a gente, às vezes, além da cultura da pobreza, nossa cultura intelectual. Não é só, muitas vezes, né, como tem que não é só dar o peixe, é também dar a vara. Então, uma das formas que a gente pode estar repensando é a forma, né, que é administrado o programa do Bolsa Família, que também já foi falado, já foi utilizado o termo Auxílio Brasil, enfim. Porque ali você, né, tá amparando, uma boa parte das famílias acredito que precisa, só que precisa ter alguma contrapartida dessa família, né? Além daquelas coisas da condicionalidade de criança para escola, tal, mas é o mínimo. Ter em algum momento alguma compensação, em algum trabalho voluntário, não precisa ser uma coisa como um trabalho, mas ter em algum momento alguma compensação. Porque infelizmente algumas pessoas, né, acabam ficando nesse ciclo da pobreza. E distribuição justa de alimentos, evitar desperdícios e criar redes de solidariedade e bancos de alimentos. Né? Acontece muito essa questão do desperdício. Combater o desperdício, 1/3 da comida produzida no mundo é jogado fora. Imagina aí, ou praticamente 25 a 30%. Se é 1/3, 33%, o que é desperdiçado já dá para alimentar, fora que produz muito, né? Muita gente come muito, outros comem pouco, já dá para alimentar, né? O nosso planeta produz, a gente consegue produzir mais do que a própria população, porque tem uns que consomem mais, outros menos, e o desperdício que a gente conseguiria acabar com esse número de pessoas, né, que enfim, precisam dessa alimentação. Cooperação internacional, países e ONGs trabalhando juntos podem enfrentar crises agudas, como a fome extrema em regiões de conflito. Né? Porque guerra é um processo complicado, e ainda vem todo esse processo da insegurança alimentar, né? Essa questão toda
alguns locais são mais favoráveis à agricultura, outros não, e assim por diante. Algumas sociedades têm uma construção, né, tem promoção de políticas de bem-estar social mais elevadas, outros não. Outros, né, que aproveitaram e exploraram colônias, vêm se beneficiando até hoje em dia, outros não. Então a gente vai vendo a realidade a partir dessas questões. Agora, olha esses dados. Atualmente, o mundo produz alimentos suficientes para alimentar mais de 10 bilhões de pessoas. Estamos ali na casa de 8,1 bilhões. Olha o tanto que sobra ainda, tirando, né, o desperdício. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a produção mundial de alimentos é mais que suficiente para suprir as necessidades calóricas de toda a população do planeta. Aquelas, né, alimentação que todos deveriam, não apenas para ali sobreviver, mas para viver de forma adequada. O problema não é a quantidade, mas sim o acesso, a má distribuição, né, a questão dos territórios, toda aquela questão que já foi falado, né, de conflitos e tudo mais, o desperdício, que cerca de 1/3 dos alimentos é perdido ou desperdiçado, e as desigualdades sociais e econômicas. Ou seja, o mundo tem capacidade de alimentar todos, mas milhões ainda passam fome por causa de problemas estruturais e políticos. Como no Brasil, né? Principalmente nessa parte do Nordeste, né, devido à questão ali semiárida, do processo dos processos sociais, históricos, e o Norte, né, pela questão da localização e tudo mais. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, com capacidade para alimentar entre 800 milhões e 1,6 bilhões de pessoas, dependendo da metodologia utilizada para o cálculo. Um país tem 200, 400, 600, 800. A mesma forma ali, daria para 4 vezes a 5 vezes, até mais vezes, 5, 6, 7, 8, até 8 vezes mais. Meu Deus. Espero que eu não esteja fazendo conta, mas pelo jeito é disparado, né? 800 milhões de pessoas. Estudo da Embrapa indica que, considerando a produção de grãos e oleaginosas, o Brasil alimenta cerca de 800 milhões de pessoas. O que corresponde a aproximadamente 10% da população mundial. Mas é aquela coisa, né? Tem uns países que produzem muito, mas alimenta vários países do mundo e esquece dessa parte da sua própria nação. E é um processo complicado, porque é a forma que o sistema capitalista funciona. O lugar onde vende mais, né, onde vai trazer mais lucro para a empresa, para o proprietário, enfim, para quem está prestando serviço ali, ofertando produto, é onde ele vai correr atrás. E é o que é, vamos dizer assim, justo nesse sentido. Mas é aí que o Estado serve, para poder intervir em alguns momentos, né, fazer algumas interferências estratégicas, para poder priorizar a população, a sua população. E é o que acontece, né? Tem algumas medidas. Apesar que não consegue erradicar a fome, mas o Brasil, apesar de tudo, vem mudando muito, né? 900 milhões de pessoas. Relatório do BTG Pactual aponta que o Brasil produz alimentos suficientes para atender às necessidades calóricas de 900 milhões de pessoas. 1,6 bilhões de pessoas. Em 2021, o Brasil alcançou uma produção suficiente para alimentar 1,6 bilhão de pessoas, cerca de 7 vezes sua própria população. Gente, é um absurdo. Deixa eu parar pra pensar. E pra gente entender todo o sistema, né, é igual quando a gente pensa, às vezes a gente viaja, faz muitas coisas, e se eu pegasse aquele dinheiro e ajudasse outra pessoa. A gente pode estar ajudando, né, colaborando ali com o alimento e tudo mais, só que quando a gente faz uma viagem, também a gente está ajudando trabalhos indiretos. Estamos ajudando ali, vamos supor, a pessoa ali que vai vender a passagem, ali o motorista, a pessoa do hotel, a pessoa disso, a pessoa daquilo. Então é todo um sistema que a gente precisa começar a entender e precisa trabalhar a questão da importância da consciência da população para não ficar ali presa àquele ciclo de pobreza e procurar formas de geração de renda. E aí entra o paradoxo da fome. Apesar dessa abundância, o Brasil ainda enfrenta desafios relacionados à fome e à insegurança alimentar. Em 2022, cerca de 21,1 milhões de brasileiros estavam em situação de segurança alimentar grave, ou seja, em estado de fome. Esse paradoxo evidencia que a fome no Brasil não é resultado de falta de produção de alimentos, mas sim de questões estruturais como a má distribuição, desigualdades sociais e econômicas e políticas públicas ineficazes.